Salve, salve, pessoal! Chegou o momento de você ficar por dentro de tudo que rolou na 29ª rodada da Premier League, aquele bate-papo, aquele resumão de tudo que aconteceu no final de semana da Premier League. No entanto, quero fazer uma ressalva para você. Antes, quero like, quero sua inscrição no canal, quero que você compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. Eu não vou fazer aqui um vídeo focado no Liverpool e Newcastle na final da Copa da Liga Inglesa, porque tem vídeo no canal falando, eu vou direcionar aqui para que vocês também tenham a possibilidade também de conferir o conteúdo que eu soltei no final da tarde do último domingo para falar sobre essa final. Teve live e tudo mais, então eu vou restringir mais aos jogos da 29ª rodada da Premier League por aqui, beleza? Então, sem mais delongas e parabenizando o Newcastle, claro, pela conquista da Copa da Liga Inglesa, título inédito, fim de fila de 70 anos, sensacional, um jogo categórico em Wembley do Newcastle. Vamos falar do quê? Da 29ª rodada. Então, ó, aquele likezinho de novo, hein? Inscrição no canal que é muito importante, ó. Sem mais delongas, vamos começar aqui com os resultados que rolaram na rodada, hein? Ó, que coisa legal aqui, ó. Vamos aos resultados do final de semana. No domingão tivemos o Arsenal vencendo por 1-0 o Chelsea, tivemos o Fulham vencendo o Tottenham, também no outro clássico londrino de domingo, 2-0, e além da vitória do Manchester United para cima do Leicester pelo placar de 3-0. No sabadão, nós tivemos o Everton empatando com o West Ham em 1-1. Também tivemos a importante vitória do Nottingham Forest fora de casa contra o Ipswich Town por 4-2, e o Brighton e o City ficando no 2-2, mais um tropeço do City, alcançando aí 40 gols sofridos, o marco negativo para Pep Guardiola, que nunca viu um momento na sua carreira de sofrer 40 gols num campeonato de pontos corridos. Essa que é a verdade, temporada difícil do City. Tivemos o Wolves, vitória importante, suada também, contra o Southampton, 2-1, fora de casa. E o Brentford conseguiu um importante resultado também longe dos seus domínios, 2-1 para cima do Brentford. Vamos falar rapidamente aqui, ó. Manchester United, num suspiro, o torcedor do Manchester United está um pouco mais calmo, ciente das dificuldades que a temporada vem trazendo. É uma temporada difícil, é um time que está tentando buscar algumas situações na temporada, tentando aí estancar um pouco a dura sangria que foi, né, os últimos meses de temporada muito difíceis, né, para o Manchester United esses meses, e conseguiu uma vitória importante, embalado depois de eliminar a Real Sociedad na Europa League 4-1, e agora foi a vez do Leicester. Outra derrota do Leicester contra o United, 3-0 no Old Trafford no primeiro turno, e agora 3-0 para o United no King Power Stadium, com gols importantes, hein? O Højlund marcou depois de 21 partidas na seca, não marcava desde dezembro, não marcava gols há muito tempo. O Garnacho marcou também o primeiro gol dele em 2025, e o Bruno Fernandes vivendo uma lua de mel sensacional. Vou falar porque o Bruno Fernandes, rapaziada, chegou à marca de 31 gols envolvidos, né? Ele tem envolvido aí o Manchester United em enorme sucesso, assim, para ele pessoalmente, porque é o único jogador mais lúcido desse time, tem jogado demais. Ele já participou de 31 gols com o Manchester United nessa temporada muito ruim do Manchester United, e é a melhor marca dele desde a sua primeira temporada na Premier League 2020-21, que ele participou de 46 jogadas para gol, resumindo entre gols e assistências, chegando a 31 nesta temporada. Sensacional, Bruno Fernandes, mais uma vez, deu 2 assistências nesse jogo, gol para o Højlund, gol para o Garnacho, e ele marcando um belo gol no final, um chute lindo, sem chance para o goleiro do Leicester, e o Leicester tá aí cavando realmente a sua vaga na segunda divisão sem nenhuma chance. É a 7ª derrota do Leicester dentro do King Power Stadium, sem marcar um gol sequer. São 18 gols sofridos, nenhum marcado, e o Ruud van Nistelrooy muito mal. Não sei se vai ser demitido. A situação é que o Leicester tem um elenco muito fraco. O Jamie Vardy ainda quase no finalzinho tentou marcar um gol, mas o Onana fez uma grande defesa, e mesmo assim
o time do Manchester United vai respirando e chega à 13ª colocação com 37 pontos ganhos, pessoal. Importantíssima vitória do Manchester United. Ainda é uma campanha muito ruim, mas dá tempo de estancar a sangria com as 9 rodadas que tem pela frente na Premier League, né? É a 10ª vitória do Manchester United, 7 empates e 12 derrotas, e já está invicto a 4 jogos. São 2 empates e 2 vitórias. Importante para o Manchester United, que na próxima fase de Europa League pega o Lyon, só em abril, e na próxima rodada da Premier League terá um adversário difícil, carne de pescoço. É o time do Nottingham Forest que venceu na rodada. Então, na próxima rodada, no dia 1º de abril, fora de casa, no The City Ground, o Manchester United visita o Nottingham Forest, querendo manter aí a escrita e manter a invencibilidade no campeonato, que é muito importante. 3-0, um resultado muito bom para o Manchester United, mas é aquilo, ressalvas, é uma temporada difícil, teve notícias interessantes, estádio novo aí a ser construído, ainda todo um processo com a prefeitura, mas um investimento de 2 milhões de libras para a construção do novo estádio, vai se despedir do Old Trafford dentro de 6 ou 7 anos, mas o United conseguindo uma importante vitória e conseguindo ganhar mais ânimo aí para essa pausa de data FIFA. O campeonato inglês só volta daqui 2 semaninhas. Outro resultado e um jogo também transmitido aqui em live reaction no canal, nós tivemos o Arsenal voltando a vencer depois de 3 rodadas, 1-0 contra o Chelsea, um jogo bem fraco, tá? Convenhamos, o Chelsea sem o Cole Palmer, doente, e, claro, sem Madueke, sem Nicholas Jackson, com muitos desfalques no ataque. O time do Chelsea não teve tanta resistência para o Arsenal numa cobrança de escanteio. Merino, aos 20 minutos do primeiro tempo, fez o gol. No segundo tempo, teve a possibilidade de fazer o segundo, uma boa jogada do Gabriel Martinelli. O goleiro Robert Sanchez fez uma ótima defesa e o Arsenal do Mikel Arteta respira bem e vai aí somando 58 pontos, mantendo 4 pontos de distância para o Nottingham Forest na 3ª colocação. Jogo bem burocrático, não foi um clássico assim intensivo de ver, tipo, de muita coisa boa, um jogo muito físico, mas o Arsenal consegue uma ótima vitória com o seu falso 9, ele, Mikel Merino, sendo um dos destaques aí desta partida. O time do Arsenal consegue aí somar pontos, a sua 16ª vitória no campeonato, além de 10 empates e 3 derrotas, e consegue aí encerrar um jejum aí de 3 derrotas, 3 jogos sem ganhar, né? Uma derrota para o West Ham por 1-0 em casa, empate contra o Nottingham Forest, 0-0, empate com o Manchester United e 1-1, e pega o Fulham no dia 1º de abril, jogo da próxima rodada, jogo que vai ser também no Emirates Stadium. Então o Arsenal vai aí mantendo a sua distância de 12 pontos para o Liverpool, né? O Liverpool não jogou na rodada, claro, disputou a final aí da Copa da Liga, sendo derrotado pelo Newcastle. Vantagem muito boa, considerável do Liverpool na liderança, a gente sabe muito bem disso. É um Liverpool que perdeu apenas uma vez no campeonato e, claro, depende só de si para ganhar esse título aí nas próximas rodadas e conseguir isso com antecedência. Agora, o Arsenal realmente precisa ficar ligado com quem vem atrás, né? E o Nottingham Forest é um time que vai fazendo uma campanha legal, com um tropeço, um confronto direto, né? A gente sabe que o Chelsea também está ali na 4ª colocação, 49 pontos, se manteve ali no G4 porque o City tropeçou, mas era um jogo fundamental para o Arsenal somar pontos, porque isso poderia complicar para o time do Arsenal caso não vencesse, porque se o Chelsea vencesse, ficaria mais afunilada ainda essa briga por vaga na Champions League. Então, conseguiu bater diante do concorrente no primeiro turno, empate 1-1, né? Nesse clássico, e o Arsenal voltando a vencer, muito importante também para o Mikel Arteta ficar com um pouco mais de calma aí na data FIFA. Quem foi mal na rodada foi o Sr. Tottenham, né? Aliás, uma campanha bastante ruim do Tottenham, a 15ª derrota do Tottenham no campeonato, e aí perde aí a sua terceiro jogo seguido sem vencer, né? E aí
cai diante do Fulham no Craven Cottage, jogo que foi no mesmo horário no domingo, 10h30 da manhã, e com Rodrigo Muniz e Cessenhon marcando ali na parte final da partida. O primeiro tempo bastante ruim do Tottenham, melhorou no segundo tempo com oportunidades. O Tottenham só finalizou uma vez no gol na primeira etapa, muito abaixo, e o Fulham teve as melhores oportunidades e conseguiu converter em gol. Muito importante a vitória do Fulham, que vai aí à 8ª colocação com 45 pontos, né? Tá aí nos últimos 5 jogos, um perde e ganha, são 3 vitórias e 2 derrotas, e o Fulham, que vai encarar o Arsenal na próxima rodada, um desafio enorme, vai ter pela frente uma situação bastante interessante. Já o Tottenham terá o Chelsea, que foi derrotado na rodada, e o Tottenham vai ter um duelo muito interessante com o Chelsea. Por quê, pessoal? Porque é um jogo também que o Chelsea precisa reagir. É em casa, no Stamford Bridge, precisa realmente voltar a ter o caminho aí das vitórias. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea perdeu 3 partidas. Não é um bom ano de 2025 do Chelsea, que vem caindo muito por causa do seu principal jogador, o Cole Palmer, que ficou de fora contra o Arsenal, mas não vem marcando e nem dando passes para gol há 7 jogos. É um rendimento abaixo do Palmer, mas por conta de um elenco também curto e jovem, que também tem o tempo de maturação, né? O Chelsea peca muito também por essa questão, que muitas das críticas dos torcedores do Chelsea, inclusive aqui no canal, é que o Chelsea precisa agir no mercado com jogadores mais prontos. E eu concordo. Realmente precisa ter ali um equilíbrio entre experiência e juventude nesse elenco do Chelsea, no qual o Todd Boehly adora contratar jovens jogadores. Contratou o Giovanni Kendá, né, do Sporting para a temporada 26-27, uma contratação importantíssima, cara, de 42 milhões de libras e um contrato até 2033. Então vai ser bem interessante aí para o Chelsea no futuro, mas mais uma aposta, mais um jovem de futuro para o Chelsea, que vai se unir um aninho depois que o Estevam e o Kendrick Páez chegarem por lá. Lembrando que o Estevam e o Kendrick Páez já chegam no dia 1º de julho aos Blues. Então, importante vitória do Fulham e uma temporada horrorosa do Tottenham. Eu não sei se o Ange Postecoglou vai se manter no cargo ao final dessa temporada, porque o Tottenham, assolado por lesões, com muitos problemas físicos realmente durante a temporada toda, isso é um fator bastante preponderante no Tottenham, mas o futebol também está muito abaixo do esperado dos comandados de Ange Postecoglou. Vitória importante do Fulham aqui para a gente falar bastante. Outro jogo que rolou também no final de semana, jogos de sábado, olha, o time do Bournemouth vinha numa fase muito boa, a gente sabe disso, né? Vinha numa situação de crescimento, mas chegou ao seu 4º jogo sem ganhar, porque o Brentford conseguiu uma virada. Ian contra aos 17 minutos, e depois o Issa conseguiu empatar, e o Norgard, no segundo tempo, conseguiu fazer o gol da virada no Vitality Stadium. Importante vitória do Brentford, 11º colocado com 41 pontos, 12ª vitória do Brentford na competição. Importante demais essa vitória, e completando 3 jogos de vitória nos últimos 5 disputados, né? O Brentford vai ali se consolidando no meio de tabela. O Bournemouth agora é o 10º colocado com os recentes tropeços, mas mesmo assim uma temporada muito boa do Andoni Iraola e seus comandados, apesar dos recentes tropeços. Então, importante aqui para o Bournemouth, aqui o Norgard vibrando com o seu gol, né? Sendo um dos grandes destaques da partida no segundo tempo. E aí o Brentford, importante também falar, 5 vitórias jogando fora de casa de forma consecutiva no campeonato. Bournemouth, Leicester, West Ham, Crystal Palace e Southampton. Então é o Brentford mostrando sinais aí de um time muito competitivo. Está no meio de tabela, mas tem imposto muitas dificuldades para os seus rivais no campeonato. Voltando agora, vamos falar um pouquinho de City, porque o City não engrena, e a situação dos Citizens é o seguinte: empate contra o Brighton, no qual poderia até perder esse jogo, hein?
eu vou falar uma coisa, se não fosse o gol perdido pelo Mitei e pelo Adingra no segundo tempo, o City sairia do Etihad Stadium com uma nova derrota e mais dor de cabeça para o Guardiola tentar arrumar esse time e pensar numa forma diferente de jogar na data FIFA. Ó, o Haaland marcou seu 100º gol, né? 100ª participação dele em gol em Premier League em 94 jogos. É um jogador sensacional, tem feito uma grande campanha com o City desde que chegou, um jogador sensacional. O Haaland marcou de pênalti, inclusive, né? Um jogador que é muito, claro, tem gente que critica porque só sabe fazer gol, mas ele é pago para isso, gente. Ele faz gol, ele precisa disso. São 84 gols e 16 assistências na Premier League e ele precisou de 94 partidas para isso. Ou seja, é o jogador com menos jogos de Premier League a conseguir a marca de 100 participações diretas para gol. Ele superou o Alan Shearer, que teve 100 jogos para conseguir a mesma meta, o Cantona, 116 jogos, assim como o Mohamed Salah precisou de 116 jogos, e o Kun Agüero também teve essa marca de 100 participações e gols, mas ele precisou de 118 jogos, lenda viva do City, o Sérgio Kun Agüero, importantíssimo jogador. Agora, sobre o jogo, problemas defensivos do City são muito crassos na temporada. O City com 14 vitórias, 6 empates e 9 derrotas, chegando a 40 gols sofridos no campeonato. É a pior marca de Pep Guardiola desde que assumiu o Manchester City. Então, é uma situação bastante complicada. Mesmo com o Marmouche fazendo um grande jogo, outra vez o Marmouche mostrando que foi sim a principal contratação do City na janela de inverno e sendo muito importante aí nos gols, o egípcio. E aí o que acontece? Estupiñán marcou para o Brighton, né? Ainda empatando em 1-1, depois o Marmouche fez antes do intervalo da partida, e o Kuzanov fez contra num lance totalmente de infelicidade do zagueiro Uzbek, que foi eleito até o melhor jogador do último mês ali dentro do City, pelo que ele vem jogando. Estreou mal, né, falhando, inclusive, o Kuzanov, e voltou a falhar de novo. Mais uma infelicidade do zagueiro, jovem zagueiro Uzbek, que tem um futuro muito importante pela frente, um futuro muito promissor, mas é um City que precisa arrumar a casa, né? É um City que faz uma temporada difícil, deve aí se manter entre quarto ou quinto no campeonato e vai ser beneficiado porque a Premier League vai ceder 5 vagas diretas para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Então, muito interessante para o Brighton, que encosta na vaga de competições europeias, é o 7º colocado com 47 pontos, é o time que mais empatou na Premier League e só perde para o Everton, que tem 13 empates, né? O Brighton com 47 pontos, né? Tá ali muito bem nos últimos jogos, uma forma absurda, né? São 4 vitórias e 1 empate, né? E está muito próximo ali do Newcastle, empatado, inclusive, em números de pontos com o Newcastle, que tem um jogo a menos que ainda vai fazer na rodada. Lembrando que o Newcastle também não jogou na rodada, é o jogo contra o Crystal Palace, né? Que o Newcastle vai fazer o jogo atrasado aí da 29ª rodada por conta da Copa da Liga Inglesa. Então o City joga na próxima rodada contra o Leicester, né? Saco de pancadas da Premier League, na zona de rebaixamento virtual, rebaixado. E do lado do Brighton é pensar no Aston Villa, jogo em casa no dia 2 de abril. Lembrando que o City também joga no dia 2 de abril dentro de sua própria casa. Então o City precisa acordar para a vida para se manter ali na vaga de competições europeias, principalmente na Champions League, por conta desse elenco estrelar. Outro resultado importante: Nottingham Forest precisou rapidamente de poucos minutos ali para vencer o Ipswich, construindo o placar no primeiro tempo. Precisou simplesmente de 6 minutos para fazer 3 gols. Milenkovic abriu o placar e o Elanga, ex-Manchester United, marcando 2 gols. Importantíssimo o Elanga, ele que é o líder em assistência do time do Nottingham Forest na temporada, com 8 passes para gol, marcou 2 vezes. E aí o Jota ainda marcou no finalzinho. O Cajuste, sueco, fez o gol do Ipswich, diminuindo, e o Hirst
ainda marcou nos acréscimos para fechar o placar. Que campanha do Forest, cara. Sensacional ver o Forest nessa atuada bacana. O Nuno Espírito Santo chegando agora numa sequência positiva, 3 jogos sem derrota, 16 vitórias, 16 empates, além de 7 derrotas. O time do Forest que joga muito, muito agudo, contra-ataque, normalmente não tem posse de bola, mas é muito objetivo no que faz, e isso tem castigado muitos clubes em que o Nottingham Forest tem enfrentado, né? É um time que tem uma forte defesa, sim, com o Milenkovic e com o Murilo, mas muito bem ali, né? O articulador, o Gibbs White, sendo muito importante, né? Na transição da jogada, sendo um cara fundamental para esse time, e ao mesmo tempo, o Forest, pessoal, é um time muito eficiente, né? Não precisa de muitas sinalizações para fazer gol. E novamente foi lá e fez um bom papel, fazendo uma grande vitória, né? Conseguindo um importante resultado fora de casa contra o Ipswich ali. 17 pontos também na zona de rebaixamento, dificilmente vai sobreviver à queda para a segunda divisão. Outro jogo importante que influi muito entre Ipswich e Leicester é o Wolverhampton, que agora conseguiu abrir 9 pontos da zona de rebaixamento. O Wolverhampton é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, isso complica muito para Leicester e para Ipswich. O Wolverhampton com Strand Larsen, exatamente, e o Wolves sem o Matheus Cunha suspenso, conseguiu aí 2 gols com o norueguês, 9º gol dele na Premier League, ele que está emprestado, ele pertence ao Celta de Vigo da Espanha, e o 9 que o Wolves queria tá aí, ó, tá fazendo seus gols, não é um primor técnico, mas foi muito importante. 2-1 para o Wolves, o Onuachu ainda marcou, o nigeriano atacante bem grandalhão, de 2 metros de altura, marcou o gol do Southampton. O Southampton ainda tentou fazer ali uma pressãozinha no final, mas sem muito alarde, sem ameaçar muito o gol do Jorge Sá, e o time do Vitor Pereira consegue um importantíssimo resultado. Ó, o time do Southampton, lanterninha do campeonato com 9 pontos, pega o Crystal Palace na próxima rodada, e o Wolverhampton vai ter o West Ham também, jogo importante da rodada. O Wolves agora com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates e 17 derrotas, abrindo 9 pontos para Ipswich e Leicester, 18º e 19º, respectivamente, ali também com 17 pontos. Então, o Wolves é um passo importante aí para sobrevivência na Premier League, numa temporada muito difícil dos Wolves, que ficou muitas rodadas também na zona de rebaixamento. Outro jogo também é o que o West Ham não conseguiu matar o Everton, e o Everton chegou à 9ª partida sem perder no campeonato. Eu sei que é muito empate. O Everton vem de 4 empates seguidos, 2-2 com o United, 1-1 com o Brentford, 1-1 com o Wolves e 1-1 com o West Ham. E quem salvou o Everton foi o O'Brien, depois do Souček fazer um bonito gol, abrindo o placar no segundo tempo. Jogo de poucas oportunidades, jogo bastante truncado, e o O'Brien, o zagueiro, conseguiu marcar o gol salvador do Everton, e o Alcaraz ainda quase fez o gol da virada no Goodson Park para botar para baixo o estádio do Everton. E olha, quase o Everton conseguiu beliscar ainda uma vitória, num descuido do West Ham defensivamente no finalzinho, cedeu esse empate, e o Everton na 15ª colocação, 34 pontos, 7 vitórias, 13 empates, é o rei do empate do campeonato, além de 9 derrotas, 32 gols marcados, é um dos piores ataques do campeonato, sem dúvida alguma, 4º pior ataque do campeonato, na verdade, e o time do Everton que vai encarar o Liverpool na próxima rodada do campeonato, é o Merseyside Derby. Lembrando que a próxima rodada da Premier League, pessoal, será no meio de semana, então o que acontece aqui? Vamos ter os conteúdos e tudo mais, mas infelizmente por conta dos meus compromissos profissionais não teremos live de jogo, mas a gente vai trazendo também todas as informações da rodada aqui para vocês, né? O Everton, importante, mantém essa escrita aí e vai ampliando aí seu nível de invencibilidade no campeonato, entre derrotas, entre vitórias e empate, né? O fator David Moyes tem feito esse time jogar bem melhor, coisa que o Sandite não conseguia fazer com o Everton, e uma importante vitória, importante
empate, né? Um saborzinho de vitória para o Everton dentro do Goodson Park, West Ham. Outra campanha muito ruim, né? O Graham Potter aos pouquinhos arrumando esse time, mas vai precisar de ajustes aí durante a off-season, né? Durante o período de férias de mercado. O West Ham é o 16º colocado com 34 pontos também, com 9 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. Isso foi um fator importantíssimo aí para a rodada, né? Muita coisa acontecendo, né, pessoal? E destacar muitas coisas interessantes também, né? A Premier League na rodada foi uma rodada muito interessante, o Bruno Fernandes muito bem, o Elanga também fazendo boas exibições, né? Já vinha jogando muito bem o Elanga e foi um dos destaques da rodada. Bruno Fernandes muito bem também. O Merino tentando ali ajudar o Arsenal como pode. E a gente vai agora trazer um pouquinho da lista de artilheiros, a artilharia do campeonato. Isso aqui é importante, ó. Eu vou pegar aqui para vocês, ó, e vou pegar todas as estatísticas atualizadas aqui, ó. Vou só compartilhar aqui a tela, prontinho. Estamos com as estatísticas na tela. Salah com 27 gols segue artilheiro, o Haaland, 21º gol dele no campeonato, fez de pênalti na rodada, o Alexander Isak não jogou na rodada por causa do grande momento histórico do Newcastle, mas ele deixou a marca dele contra o Liverpool. Aliás, o Liverpool em decepção nas Copas, a gente vai falar muito sobre o Liverpool, que parecia viver uma grande lua de mel, papador de títulos, e deve só ficar com o título da Premier League mesmo. 19 gols para o Isak, 18 para o Chris Wood, não marcou na rodada. O Mbeumo com 15 gols, o Cole Palmer com 14 gols, né? O Issa com 14 também. O Issa também ali figurando, mais uma peça importante do Brentford ali, aparecendo na lista dos principais goleadores. O Matheus Cunha com 13, oitavo. Ollie Watkins com 13 também, ali, ó, ajudando bastante. E o Justin Kluivert com 12. Lembrando que na rodada 29, o Liverpool jogou com o Aston Villa e foi 2-2. Esse jogo foi ali durante os playoffs da Liga dos Campeões. Foi um jogo adiantado. Então, por isso, o Liverpool já jogou na rodada, está com 29 rodadas. Nas assistências, muito importante também, ó. Salah, liderança em assistência com 17. Damsgaard, Anthony Robinson, Bukayo Saka com 10, Bruno Fernandes com 9 assistências agora. Muito importante o Bruno Fernandes aí sendo o líder em passes para gol do United no campeonato. O Heung-min Son também com 9, o Elanga com 8, olha que legal. O Jacob Murphy também com 8, Morgan Gibbs White com 7 e o Savinho com 7. Van Dijk é o líder em passes do campeonato, passes completos, e o Matt Sells com 12 clean sheets. Olha, o Nottingham Forest das 29 rodadas, 12 ficou sem ser vazado, também graças a esse bom goleiro belga, o Matt Sells, que faz um grande papel. Bora para a rodada, pessoal, porque, olha, vamos aqui, já encerrando aqui o nosso trabalho, para a gente trazer aqui para vocês os jogos da próxima rodada, dia 1º de abril, hein? Numa terça-feira, Arsenal e Fulham, 3h45, Wolverhampton e West Ham também no mesmo horário, e Nottingham Forest e Manchester United às 4 da tarde. No dia 2 de abril, nós vamos ter Bournemouth e Ipswich, Brighton e Aston Villa, Manchester City e Leicester, Newcastle e Brentford e Southampton e Crystal Palace. Todos os jogos às 15h45 da tarde. E o Liverpool encara o Everton no Merseyside Derby às 4 da tarde, o clássico da rodada, Chelsea e Tottenham, às 4 da tarde, na quinta-feira. Então, bora curtir Premier League aí, ó, em abril. Claro, vai ficar aí umas 2 semaninhas sem rodada, mas a gente vai trazer aqui para vocês todos os destaques, os devidos, as devidas notícias que for rolando. Tabelinha de classificação também para a gente passar aqui para vocês. Eu sempre gosto de deixar, isso aqui é uma praxe minha aqui, sempre nos conteúdos, de mostrar para vocês a tabela. O Liverpool líder com 70 pontos, o Arsenal segundo com 58, o Nottingham Forest terceiro com 54, o Chelsea com 49 e o City 48. Esse é o G5, com o Newcastle na sexta colocação com 47 pontos. Olha o Brighton ali coladinho, ó, 7º lugar com 47, o Fulham 8º com 45, o Aston Villa 9º colocado também com 45, o Bournemouth
com 44 é o 10º, o 11º o Brentford com 41 pontos, o Crystal Palace 12º com 39, o Manchester United 13º com 37, o Tottenham 14º com 34, e aí tem Everton 15º também com 34, e o West Ham também 16º com 34, o Wolverhampton com 26 na 17ª colocação. No rebaixamento, nada mudou, há muito tempo está sem mudar. Ipswich Town 18º com 17, o Leicester 19º colocado também com 17, e o Southampton 20º com 9 pontos ganhos. E a gente encerra aqui o nosso jornalzinho da Premier League, o resumão da Premier League, trazendo esses destaques para vocês. E eu queria que você deixasse no seu comentário o que mais te agradou, o que mais te não agradou na rodada, os pontos positivos e negativos da rodada. Deixa aqui nos comentários suas impressões, que é muito importante aqui para a gente engajar no YouTube. E, é claro, o seu like e a sua inscrição no canal também são fundamentais. Eu volto em breve com mais conteúdo aqui no canal. Fique ligado e eu vou me despedindo e até o próximo conteúdo. Um forte abraço, valeu, tchau, tchau.